Mensagem de reflexão. Convido você a ficar de pé, para a gente fazer uma oração antes da leitura da palavra, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, qual entregou-se por nós na cruz do Calvário, nós só temos a agradecer, só, nada mais. Eu te sou grato por tudo, de onde tu me tiraste, até onde tu me puseste. Te sou grato por isso, por tudo que o Senhor fez na minha vida e por tudo que há de fazer. Continue fazendo a sua soberana vontade na minha vida, em nome de Jesus. Querido Deus, por favor, toca nossos corações essa noite. Que todo empecilho, que toda cegueira espiritual seja desfeita em nome de Jesus. Que todo espírito que não é o Espírito de Cristo, que não é o Espírito Santo, nesse momento seja anulado, seja enfraquecido, seja expulso deste lugar, e que esteja cativo os pensamentos daqueles que estão aqui para ouvir a tua palavra. E diz: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, meu querido e minha querida. A partir do verso 16 até o verso 24, Gálatas 5, do verso 16 ao verso 24, afirma assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bededices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Quero só ratificar e colocar bem destacado aqui o versículo 24, que ele diz assim: e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu desenvolvi uma introduçãozinha aqui simples, que diz assim: o que o apóstolo quis afirmar quanto a este versículo? Quis afirmar que a liberdade em Cristo não pode ser abusiva. Especificamente, Paulo alude que todos os vícios apaixonantes listados nas obras da carne, neste mesmo texto, devem pelos cristãos ser crucificados. Onde este crucificar trata-se de um ato completo mortal para esta carne. No entanto, esta crucificação, que assemelha-se à crucificação de Cristo, é a derrota do mal em si mesmo. Ou seja, aqueles que são de Cristo derrotarão as vontades pecaminosas que de alguma forma está impregnada na natureza humana, como afirma em Romanos 6,6. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, o conceito é que os que são de Jesus Cristo, além de novas criaturas,
batalharão contra as paixões viciantes em sua vida. Vamos ler também agora Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32. Se você quiser abrir sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia, abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32. Afirma assim o apóstolo Paulo: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se você perceber a ponte que faz esse texto com o que foi anterior, tem muita semelhança. Ou seja, Paulo quis dizer muita coisa a respeito do texto de Gálatas também aos Efésios. A ponte que ele faz é a seguinte: é que o velho homem que existe lá no texto de Romanos 6,6, como esse texto de Efésios, ele também fala em Gálatas. E ele faz essa ponte, o velho homem com as suas velhas coisas e o novo homem com as suas novas coisas. E aí nós devemos, com inteligência e raciocínio, perceber o seguinte: o que é que Deus quer? O velho homem ou o novo? Logicamente nós vamos responder: é o novo homem. Mas a questão é que a pergunta é mais profunda, meu irmão. Eu e você estamos disponíveis a sermos de fato, nesse presente século 21, sermos os novos homens de Deus, as novas mulheres de Deus mesmo? Ou em algum momento nós vamos vacilar e dizer: não dá, é muito pesada essa cruz, e Jesus mandou tomar a cruz, mas é muito pesada e eu não consigo. Existe uma história ilustrativa em que tinha 3 homens que andavam com uma cruz, e que eles carregavam esta cruz, e por muitos dias e anos e meses eles andaram com essa cruz. E um certo dia, de tanto doer, já inflamado os ombros de 2 deles, eles resolveram: essa cruz é muito pesada, vamos cortar os pedaços. E continuaram andando. O outro, que ficou para trás porque a cruz era muito pesada, continuou arrastando a sua cruz, continuou caminhando com a sua cruz. E aí chega um dado momento em que existe um abismo, um Grand Canyon na frente daqueles homens. E aí a cruz que eles carregavam cabia exatamente no tamanho do abismo que era para atravessar aquele lugar. Os 2 que cortaram a sua cruz perderam a oportunidade de atravessar o abismo que separava eles de Deus. Aquele que carregou a sua cruz, mesmo arrastando, mesmo sofrendo, mesmo lutando, mesmo chorando, mesmo ensanguentado, mesmo com os ombros inflamados, conseguiu colocar a cruz e ultrapassar o abismo. Isso nos ensina, meus irmãos, que com Deus não existe jeitinho para as coisas. Os que são de Cristo devem crucificar as suas paixões carnais. Os que são, deixou muito claro o apóstolo Paulo, aqueles que são, não é os que não são. Não devemos cobrar os que não são. Não podemos dizer aos que não são o que eles não são. Não podemos cobrar da pessoa que não conhece a Cristo o que ele não pode ser. Isso é para nós. Os que são de Cristo
vai sim, até o final de suas vidas, crucificar os seus desejos apaixonantes na cruz do Calvário, assim como Jesus foi pregado. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós devemos entender hoje. Mudou? Será que mudamos? Será que o mundo agora modernizou-se? Nós agora somos contemporâneos? A Bíblia não quer dizer bem assim. Não é bem assim não. Vamos dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Não, meu irmão. Os que são de Cristo vão crucificar as suas paixões infames. Amém? Então, número 1, independência ou morte das paixões carnais. Independência ou morte. Hoje nós estamos comemorando o dia da independência. Aí eu pergunto para você: independência ou morte nas paixões carnais? No modelo que é Jesus, é morte de si para o outro. Na questão da independência ou morte nas paixões carnais, no modelo que é Jesus, é morte de si para o outro. Ou seja, se eu me faço mal a mim mesmo, entendeu? Eu faço para o meu outro, porque eu não convivo num mundo só. Se eu destruo uma árvore, eu não estou fazendo só o mal a mim, eu faço ao meu próximo, que pode precisar daquela árvore. Você está entendendo? Independência ou morte nas paixões carnais. 2, no modelo de que é Jesus, nada de independência carnal, como forasteiro sem reino de Deus. No modelo que é Jesus, meu irmão, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Nada de independência carnal. Antes éramos escravos do pecado, como disse o apóstolo Paulo, agora somos escravos de Deus em Cristo Jesus. Lapidados, transformados numa nova criatura. Já não somos velhos homens, já não somos as velhas criaturas, somos novos. Olha, quando Deus nos encontrou uma joia, encontrou um diamante brutal, com uma crosta, com uma capa cheia de pedras rústicas. E aí Deus vai entalhando a vida inteira, até que você fique essa joia pura diante de Deus, se assim você quer. Nada de independência carnal. Olha, a independência carnal e a vida em Cristo, essas duas coisas não combinam, é igual água e óleo. Joga óleo na água e tu vai ver se combina. Não combina a independência carnal com a vida com Cristo. Não combina, não se mistura, meu irmão. Não se mistura o profano com o sagrado. Não dá para andar junto. Não dá para viver profanando e ao mesmo tempo sendo sagrado. Isso não é de Deus. Porque os que são de Cristo, o que é que disse Paulo aí, meu irmão? Versículo 24 de Gálatas 5. Os que são de Cristo crucificarão as suas paixões carnais. Os que são de Cristo. A cobrança é os que são de Cristo. 3. No modelo que é Jesus, vida com abundância. No modelo que é Jesus, meu irmão, é vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus, capítulo 10, versículo 10 de João. Quem é de Jesus tem vida com abundância, mas não é essa vida carnal, aparente, que nós vivemos, que nós vivenciamos, que nós vemos e às vezes achamos que é uma grande de uma prosperidade. As pessoas imitam o que não presta. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas as pessoas têm
uma tentação horrível para imitar aquilo que está diante dos seus olhos. O ser humano, na sua naturalidade, ele tem a dificuldade de imitar aquilo que não se vê. Porque imitar aquilo que se lê é difícil. É difícil imitar o que se lê. É fácil imitar o que se vê. Você está entendendo? O que se lê é o seguinte, meu irmão. Eu estou dizendo aqui e vou ratificar mais uma vez. Os que são de Cristo e crucificarão as suas paixões carnais. Deve-se imitar a pessoa de Cristo. Deve-se imitar as obras de Cristo. Deve-se imitar os ensinamentos de Cristo. Deve-se imitar a pessoa, o andar, o exalar de Cristo. É isso que devemos. Essa é a proposta do Evangelho, sempre vai ser. Porque os que são de Cristo crucificarão a sua carne, as suas paixões infames. Os que são de Jesus Cristo se crucificarão. Não é como um sinal religioso de mitras. Não é um sinal de mitras que passa pela testa, vai para a barriga e faz um deslumbre sobre os ombros. Não é um sinal de mitras. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que o apóstolo está falando. O apóstolo está falando o seguinte: é o ato de matar aos desejos que desagradam a Deus. É o ato de você se anular para fazer a vontade de Deus, mas não como um monge. Não é como o símbolo de um monge. O monge se anula, se isolando lá no seu mosteiro. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é do pensamento de Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, que ele diz assim: Pai, eu peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que livre-os do mal. Então o mosteiro não resolve o problema. Se isolar do mundo não resolve o problema. Comprar uma casa, botar uma grade, botar cerca elétrica, fechar com a chave, jogar a chave fora ou engolir a chave, para ser santo não vai resolver o problema. Porque santidade é você estar no meio sem se envolver com o meio. Você está entendendo, meu irmão? Os que são de Cristo crucificarão as suas paixões carnais. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Para que sua vida seja o reflexo do Evangelho. Os que são de Cristo têm que refletir o Evangelho. Tem que refletir a característica do verdadeiro cristão, meu irmão. Está em falta. Nossas igrejas estão abarrotadas de gente, mas está faltando crentes e cristãos genuínos que realmente exalem o bom perfume de Cristo, que deixem um cheiro bom ao invés de um mau cheiro de testemunho, que deixe uma marca boa de Cristo ao invés de um escândalo de desgraçado. É disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Porque os que são de Cristo se crucificarão. 2. Para que sua vida exale o bom perfume de Cristo. Será que existe alguém que goste de não sentir um bom perfume em suas narinas? Será que existe alguém que queira sentir um mau cheiro perto de si? Não. Jesus é o bom perfume de Deus. E os que são de Cristo exalam esse bom perfume. Me lembro do momento da Bíblia que a prostituta invade a casa do fariseu, pega o seu perfume caríssimo e quebra e derrama sobre a cabeça de Jesus. Jesus não andava feito um mendigo. Jesus não andava maltrapilho. Jesus não andava sujo. Jesus não andava fedorento. Jesus andava bem vestido de linho puro. É tanto que os soldados romanos disputavam
ali debaixo da cruz as suas vestes caríssimas. Há quem pense no campo religioso que para ser piedoso, que para ser santo tem que andar feito um vagabundo, tem que andar feito um mendigo. Isso não é de Deus. Temos que exalar o bom perfume de Cristo, perfume caríssimo, que não tem preço, que o cheiro é marcante. E como ele disse, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Isso é o Evangelho. Para que sua vida seja totalmente de Deus. Sabe para que nós crucificamos a nossa vida? Meu irmão, número 3. Sabe por quê? Para que a gente submeta a nossa total vida sob a soberania de Deus, todo o governo de Cristo. Ou seja, eu me anulo para que Cristo apareça, eu me anulo para que Jesus Cristo seja, eu deixo de ser para que Ele seja, em todas as circunstâncias da minha vida. Os que são de Cristo, disse o apóstolo Paulo, versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas: os que são de Cristo crucificarão a sua carne, as suas paixões infames, não cederão aos desejos que vêm para si. Uma coisa aqui, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui: tentação não é pecado não, meu irmão. A tentação não é pecado, é cair em tentação que é pecado. Ser tentado não é pecado. A questão é, cair em tentação é que é pecado. Se você está sendo tentado, você ainda não pecou. Mas se você cair na tentação, você executou o pecado. Assim, que às vezes a gente se cobra tanto numa falsa santidade, que acha que até um pensamento que passa da cabeça: ai meu Jesus, vou para o inferno porque eu pensei isto. Peraí, meu irmão, sem exagero. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Amém? 3, e último ponto: as paixões e desejos devem ser cravados com Cristo na cruz. As paixões e os desejos devem ser cravados com Cristo na cruz. Por quê? Porque Ele tomou sobre si, abra aí Isaías capítulo 53. Porque Ele tomou sobre si. O que é que diz aí o profeta Isaías, capítulo 53, verso 4? Ele diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqueles que enxergavam Cristo indo em direção à cruz, pela via cruzes, naquele dado momento, talvez o visse como miserável ele devia ser, porque na visão do profeta aqui ele estava como miserável mesmo. Aqueles que o enxergavam dizem: isso é mais um malfeitor. E realmente ele se fez malfeitor. Aqueles que o enxergavam assim não entendiam nada, porque ele estava daquela forma para levar sobre si todo o nosso eu, todo o nosso egocentrismo, todos os nossos pecados, todas as nossas paixões, todas as nossas carnalidades, todos os nossos desejos pecaminosos. Por isso que ele ficou desfigurado, irreconhecível. Jesus ficou irreconhecível, porque ele levou sobre si. Agora a questão, o desafio é você querer
que este levar sobre si seja de fato acontecido, feito sobre Jesus, porque ele já fez. Se a pessoa não quer, não adianta, tem que querer. Você precisa disso, que ele levou sobre si. Aqueles que são de Cristo, as paixões e desejos devem ser cravados com Cristo na cruz, porque ele tomou sobre si. Porque não existe outro mediador. Olha, para a crucificação das nossas paixões, não existe outro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro que pode mediar a resolver o problema das paixões. As nossas paixões infames, as nossas paixões carnais, os nossos desejos pecaminosos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens se não for Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Para finalizar, porque os de Cristo anularão o seu eu, para que Cristo seja exaltado. Meus irmãos, os que são de Cristo anularão o seu eu. Os que são de Cristo anularão a sua vil paixão. Os que são de Cristo dirão para as suas paixões: fica aí na cruz. Os que são de Cristo, toda vez que a paixão o levar para a paixonite, o apaixonar a fazer aquilo, pegará aquela paixão e jogará e pregará sobre a cruz e dirá: fica aí, porque aí é o seu lugar. Porque são de Cristo. O apóstolo Paulo deixou muito claro aí, não deixou? Está na sua Bíblia, não está? Não está no gibi não, né? Não está no livro de conto de fadas não, né? Está na Bíblia, não está? Os que são de Cristo crucificarão as suas paixões. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: os que são de Cristo crucificarão as suas paixões. Você está disposto a isso? Amém, se você quer, tá? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar agora agradecendo a Deus. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que passam céus, terras, mas a tua palavra não passa. Obrigado porque ela não é um livro qualquer. A cada vez que lemos, a cada vez que meditamos, ela é atual. Obrigado, Jesus, porque isso é uma palavra espiritual, que dá vida e dá morte para o pecado e vida para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos.